A história de Jefté é uma das mais dramáticas da Bíblia. Não apenas por seu voto imprudente, mas pelo coração de um homem dividido entre a honra e o amor. O que leva um pai a sacrificar aquilo que mais ama? Neste vídeo, vamos mergulhar nas profundezas dessa narrativa, não apenas para entender o que aconteceu, mas para refletir. Que tipo de votos temos feito com Deus? E qual o custo deles? Acompanhe capítulo por capítulo e descubra por que Jefté pagou um preço tão alto por uma promessa que ele mesmo escolheu fazer. Jefté nasceu em Gileade, mas sua origem era marcada pela vergonha. Filho de uma prostituta, foi rejeitado pelos próprios irmãos, expulso de casa e forçado a viver entre homens considerados vadios. Ali, no deserto, longe da honra, ele aprendeu a sobreviver com espada em punho. O mundo o havia deixado de lado, mas Jefté forjou força a partir da dor. Tornou-se líder entre os rejeitados, ganhando fama como guerreiro habilidoso. Um homem marcado, sim, mas também moldado pelo sofrimento. Anos depois, quando os amonitas ameaçaram Israel, os mesmos que o desprezaram vieram suplicar por sua ajuda. A rejeição virou necessidade. A vergonha virou esperança. Jefté, o rejeitado, agora era o escolhido. Mas Jefté não se entregou de graça. Ele negociou. Se vencesse, seria o líder de Gileade. Ele sabia seu valor. Sabia também que não confiavam nele, mas precisava mais de uma chance do que de aprovação. E assim, Jefté voltou, com feridas no coração, mas com o olhar fixo na batalha. O guerreiro rejeitado estava prestes a enfrentar sua guerra mais difícil, não contra homens, mas contra o próprio destino. Antes de ir à guerra, Jefté fez uma promessa ao Senhor. Uma tentativa de garantir o favor divino, de selar o destino da batalha com palavras sagradas. Mas as palavras foram fatais. Ele disse: "Se me deres a vitória sobre os amonitas, quem sair da porta da minha casa para me encontrar, quando eu retornar vitorioso, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto." Um voto de sangue, um voto sem pensar. Talvez ele esperasse um servo, um animal, talvez nunca imaginasse que seria sua própria filha. Mas Deus não havia exigido isso. O voto foi dele, e o céu ficou em silêncio. A guerra veio, e com ela a vitória. Israel foi libertado, Jefté foi glorificado. Mas quando voltou para casa, algo inesperado cruzou a porta com danças e alegria. Sua única filha. O coração de Jefté despencou. O preço da vitória estava diante dele, e não era ouro nem glória, era sua própria carne e sangue. O voto impensado cobrava agora sua conta. A filha de Jefté não tem nome na Bíblia, mas tem voz, coragem e dignidade. Ao ver o desespero do pai, ela não fugiu, não se revoltou, apenas perguntou: "Você fez um voto ao Senhor? Então cumpra." Ela pediu apenas um tempo, 2 meses nos montes, para lamentar com suas amigas, não por perder a vida, mas por não ter vivido o que esperava, o casamento, a família, o futuro. Esse gesto revela algo profundo. A filha de Jefté compreendia o peso do sagrado, honrou o voto do pai, mesmo sendo a maior vítima dele. Ela se tornou um símbolo de fidelidade, mesmo em meio à tragédia. Não sabemos se Jefté a matou de fato ou se ela foi consagrada a Deus e permaneceu virgem para sempre. O texto é enigmático, mas o silêncio que se segue ecoa mais alto do que qualquer resposta. O que sabemos é que Israel chorava por ela ano após ano. A filha do sacrifício, a jovem que pagou com a vida ou com a liberdade pelo erro de um pai que falou demais diante de Deus. O voto de Jefté foi voluntário, não foi imposto por Deus, foi fruto de medo, de desespero, talvez de barganha, e nos mostra uma verdade incômoda. Palavras têm peso, promessas têm preço. Quantas vezes, na tentativa de garantir bênçãos, prometemos coisas que não podemos cumprir?
Quantas vezes trocamos fé por controle? Deus ouve nossos votos, mas também exige que sejamos prudentes. A tragédia de Jefté não foi apenas o sacrifício, foi a lição amarga de que nem toda promessa é agradável a Deus. Há votos que ferem, que marcam, que sangram. Jefté liderou Israel por 6 anos, mas sua história ficou marcada não pela vitória, e sim pelo que custou: a filha, o silêncio, a dor irreparável. A Bíblia nos alerta: melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Eclesiastes 5:5. Mas há ainda algo mais difícil: prometer e cumprir. Algo que nunca deveria ter sido dito. A história de Jefté é desconfortável, mas necessária. Ela nos obriga a olhar para nossas palavras com temor, a lembrar que não há fé verdadeira sem responsabilidade. Deus não exige promessas para nos abençoar. Ele deseja um coração quebrantado, não votos desesperados. A fé que agrada ao Senhor é aquela que confia, não que negocia. Jefté não é um vilão. É um homem falho, como tantos de nós, um líder com boas intenções e decisões terríveis. E mesmo assim, Deus o usou para libertar seu povo. Graça. Mesmo em meio à tragédia, sua filha, por sua vez, se torna símbolo de entrega, uma figura que nos lembra que há beleza em se render a Deus, mas que devemos vigiar sempre nossas palavras diante dele. Que a história de Jefté nos leve a refletir sobre o valor do silêncio, a prudência na fé e o poder e perigo de uma promessa feita sem sabedoria.